aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Levante bem alto a mão e aplaudam. Aleluia! Vamos, levante palavras de carinho a esse Deus. Feche seus olhos no seu lugar, querido. Ele é digno de todo louvor, de toda glória. Oh Deus, ah Deus supremo, benfeitor, vós anjos de homens, dai louvor a Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glória na terra e céus os santos dei honras ao poderoso Rei, diante dele ajoelhai, ao Deus triuno coroa que não passará, o seu trono não se abalará, agora e eternamente. Adoro o que morreu por mim. Louvai, louvai ao Salvador e Rei. Louvai, louvai a Deus de quem as bênçãos vêm. Louvai, louvai, louvai ao Salvador e Rei. Louvai, louvai a Deus de quem as bênçãos vêm. Oh, louvai, 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 louvai a Deus supremo, benfeitor, vós anjos de homens, dai louvor a Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glória dá. Tome a sua Bíblia nesse instante. Eu queria que você levantasse bem alto a sua Bíblia, mais alto que você pudesse, porque queremos lê-la. Bendita palavra. Vamos falar? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva
semente da palavra de Deus, eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, que mais do que uma declaração dos nossos lábios, seja afirmação, ó Pai, do nosso coração, do poder da Tua palavra. Que nessa noite, ó Deus, ela nos console, nos edifique, mas que ela venha nos exortar também. Venha trazer a salvação àqueles que dela precisam, a reconciliação daqueles que se afastaram. Senhor, eu ministro, Senhor, a Tua graça sobre os que estão aqui no santuário, e aqueles que ouvem, ó Pai, através das ondas do rádio, aqueles que assistem pela televisão, ó Pai, em lugares mais longínquos, ó Pai da terra. Senhor, ó Deus, que o poder transformador da Tua palavra seja realidade. Conceda ao pregador sabedoria, mas conceda-lhe também, ó Pai, acima de tudo, a Tua unção, para que todo o Teu propósito se cumpra, em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, irmãos. Eu queria começar a nossa mensagem de hoje à noite, voltando no texto, lá de Romanos, capítulo 14. Romanos capítulo 14, o versículo de número 8, nós encontramos uma das expressões tão negligenciadas da Bíblia. Existem alguns versículos que muitos irmãos sabem de cor, mas esses versículos aqui nem sempre fluem dos lábios dos irmãos com muita facilidade. O verso de número 8 diz assim: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Nós estamos vivendo um período em que as pessoas não sabem o que é ser cristão. Muitas vezes as pessoas vão para as igrejas querendo ganhar um caminhão, ganhar um carro, ganhar um apartamento, ser dono de uma empresa. Deus tem caminhão, tem apartamento, tem casa, tem tudo, tudo é dele. Mas quando nós olhamos a igreja, o fundamento da igreja, é algo diferente. Nós temos aqui em nosso país toda a liberdade. Toda. Eu posso sair pelas ruas pregando, ninguém vai me parar. Estamos aqui falando pela televisão, só a Rede Sup, estamos chegando em quase 300 cidades já no Brasil. Pela internet esse culto está indo em qualquer lugar, em qualquer lugar. Até os astronautas que estão lá em cima podem estar assistindo a reunião aqui pela internet. Qualquer lugar. Mas você sabia que hoje existem tantos países que não têm esse nível de liberdade? Que nossos irmãos, comprados pelo sangue de Cristo, estão sofrendo as perseguições as mais terríveis. Mais terríveis. Estamos vivendo um tempo, se você acompanhar o que está acontecendo, não notícias de escândalos, mas notícias de igreja, da igreja do Senhor, dos cristãos, em vários lugares, estão sendo mortos aos milhares, aos milhares. As notícias lá do norte do Iraque, os irmãos estão sendo varridos e assolados, e mortos. No Sudão, na Nigéria, os países que vivem debaixo da bandeira do islamismo, não há liberdade. Só para você entender um pouquinho o que eu quero falar, eu vou passar um vídeo pequenininho, bem pequeno.
Eu queria que você prestasse muita atenção agora. Assista. Repare no preço que essas pessoas pagam por seguir a Jesus. O grupo de perseguidores não tem dó. Eles distribuem pauladas, socos, pontapés e murros. Na Nigéria, aldeias cristãs também são atacadas por muçulmanos. Este é James, de apenas 10 anos de idade. Ele foi pressionado a se converter ao Islã. Os soldados islâmicos propuseram soltá-lo se ele se tornasse um muçulmano. O menino respondeu que era cristão e não poderia fazer isso. Então, o jogaram na fogueira. Eles me disseram que me soltariam se me tornasse um muçulmano. Eu disse a eles que não era possível, eu sou cristão. Então me jogaram na fogueira. James escapou, mas as cicatrizes ficaram como lembrança do sacrifício dele. Em 2005, essa jovem estava em uma escola cristã com 3 amigas, quando foi atacada por 2 homens com golpes de facão. Ela foi a única sobrevivente. Essa outra garota cristã tinha apenas 10 anos quando bombardearam a casa dela. Essa adolescente estava em um acampamento bíblico quando os estudantes foram atacados. Seguraram as mãos dela atrás das costas e pressionaram um pedaço de vidro contra o estômago dela. Insistiam para que negasse a Jesus. Eu não respondi, então ele pressionou ainda mais forte o vidro contra mim. Você acredita que seu Deus pode te ajudar? Quanto mais ela resistia, mais pressionavam o vidro. No Sudão, um exército islâmico estabeleceu a Jihad, ironicamente um tipo de guerra santa, que tem cristãos como alvos. Fugindo da perseguição, eles perdem tudo e vão parar em campos de refugiados. Apesar de perseguida, a igreja no Sudão cresce consideravelmente. Muitos cristãos carregam no corpo as marcas da própria fé, mas também levam um testemunho de fidelidade a Deus. No mundo, centenas de cristãos são assassinados por dia, cerca de 1 a cada 3 minutos. Questionado sobre o que pensa dos perseguidores, esse homem apenas diz: como Jesus nos ensinou, estamos mostrando a outra face. Eu os perdoo. Que Deus os abençoe. Eles são ignorantes. Na maioria das ocorrências, a perseguição poderia ter sido evitada se essas pessoas simplesmente negassem a Jesus. Mas elas não negaram e jamais negarão. A cada minuto, irmãos nossos, a cada minuto, na internet tem páginas e páginas e páginas. A gente não conseguimos nem ver quantos que são degolados. E eles vão filmando, cortando a cabeça. Depois tomam as cabeças e usam como bola para jogar futebol. Nós vivemos esse nível de liberdade aqui. Por causa desse nível de liberdade, muitas vezes encontramos pessoas tão descompromissadas com a fé. Pessoas que não conhecem, não entendem o que seja ser um cristão. Quando nós olhamos as Escrituras, porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor, somos dele. Nós achamos, invertemos, que nós passamos a ser o Senhor dele, ao invés dele ser o nosso Senhor.
Muitas vezes queremos que Ele faça a nossa vontade, ao invés de nós fazermos a vontade dEle. Eu queria voltar agora para os irmãos conhecer um pouco. Vamos voltar lá no início da igreja. Por que a igreja do Senhor, em Atos 19, diz que em 2 anos, fale comigo, 2 anos, o Evangelho chegou em toda a Ásia. Sem televisão, sem rádio, sem folheto, sem ter uma Bíblia. A igreja, os irmãos, apaixonados pelo Senhor. Por isso a palavra diz, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Hoje, as pessoas escolhem. Não, eu vou num lugar onde tiver ar-condicionado. Lá na igreja não tem estacionamento, então eu não vou. Lá não tem isso, não tem aquilo. É como se ele procurasse mais um hotel do que realmente ter um encontro com o Senhor. Quando lemos o que está escrito aqui em Atos, vamos começar um pouco na história aqui em Atos. Atos capítulo 5, o início da igreja. Atos capítulo 5, o verso 17 e o verso 18. Bem no início da igreja. Vamos ver como que os irmãos estavam vivendo. Eles viviam, se você for observar bem, experimente. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Olha o verso 41. Atos 5, 41. E estes se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Capítulo 9, verso 16. Atos 9, versículo 16. Quando Paulo vem para o Senhor, Ananias vai ser o discipulador dele. E olha como que Ananias ensina Paulo. E diz assim: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Se você for ensinar isso para uma pessoa que está chegando na fé, ele não vai entender. Porque ele quer, tudo que ele quer é exatamente viver uma vida onde ele é servido. Mas aqui Ananias, o Senhor disse, olha o verso 15, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os reis, gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Não é que Saulo ia ser masoquista, bate em mim, eu quero apanhar. Não. Mas não existe compromisso de fé que não venha trazer também essa honra, que é exatamente sofrer pelo nome do Senhor. Depois de Jesus, o homem que Deus usou de uma forma tão gloriosa, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, foi exatamente esse homem, Saulo, transformado em Paulo. E logo quando ele vem para a fé, na primeira aula, Ananias iria ensiná-lo essa verdade, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Romanos é uma carta que Paulo escreve. No capítulo 8, ele abre o coração e ele escreve assim. Romanos capítulo 8, o versículo de número 17. Ele vai descendo a sua própria vida, descrevendo-a. E agora eu preciso que todo irmão
ajude. Se tem perto de você alguém que está sem a Bíblia, se ele não estiver com a Bíblia, ele não vai entender o que eu vou falar. Então, deixe ele ler na sua Bíblia. Romanos 8,17, ele diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele o quê? Sofremos, também com Ele seremos glorificados. Olha o verso 36. Romanos 8, 36. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Será que você já se considerou alguma vez ovelha para o matador? Nós queremos ser sempre ovelhas, que é só para receber carinho, receber perfume, receber isto. Queridos, enquanto nós estamos aqui nessa hora, milhares de nossos irmãos estão sendo torturados, presos, crianças arrebatadas da família, só por uma coisa: porque eles têm a vida entregue nas mãos do Senhor. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Capítulo 12, verso 14. Paulo, ele escreve dizendo: abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Quando eu vejo essas cenas na internet, só consegue chorar. E ao mesmo tempo vem uma pergunta: se fôssemos nós lá, qual seria a nossa atitude? Eles não têm uma igreja como temos. Eles têm apenas o Senhor. Não tem uma Bíblia como nós temos. São alguns versículos apenas que decorar. Não tem uma comida como nós temos. E ali estão eles. E a ordem foi essa: abençoai os que vos perseguem. Nós não conhecemos perseguição aqui. E Paulo está falando: abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Hebreus, capítulo 11. Eu selecionei alguns versos. Vamos deixar a palavra falar conosco nessa noite apenas lendo. Hebreus 11, o verso de número 25. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Mas como? Como não ficar amedrontado pelo decreto do rei, se a criança poderia ser morta? E toda criança do sexo masculino que nascia era morta. Havia uma coisa mais forte que vence o medo, que é exatamente a compreensão da vida, que não é apenas esta vida que nós a temos aqui. Olha o verso de número Hebreus 11, verso 23 que eu li, mas vamos ler o 25. Pela fé, Moisés, 24, pela fé, quando já era homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó.
preferindo ser o quê? Preferindo ser o quê? Sabe, deixou o palácio. Deixou todos os mordomos que ele tinha. Ele fez algo, ele preferiu. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Olha o verso de número 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo, por maiores riquezas que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Porque contemplava o galardão. Volte um pouquinho, Hebreus capítulo 10. Versículo 32 até o 34. Hebreus 10, 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes o quê? Grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos co-participante com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Hebreus 13, no versículo 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. E o que era vitupério? Era vergonha. Volte um pouquinho novamente para Hebreus 11. Observe o verso 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. O capítulo 12, olha o verso 4. 12, verso 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Ou seja, nessa luta para você ter uma vida santa, íntegra, bonita, até o sangue significa até se você tivesse que morrer. Depois de Hebreus nós encontramos Tiago. Vamos para Tiago. Tiago capítulo 5, olha o verso 10. Tiago capítulo 5, o verso de número 10. Diz: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência dos profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Volte para Filipenses capítulo 3, o versículo 10. Filipenses capítulo 3, o versículo 10. Conhecer Jesus é essa aventura. Eu sempre falo que é uma aventura fascinante, mas é uma aventura que nós caminhando com Ele, vamos nos identificando. E aqui diz assim: para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte. Quando eu vejo aquelas cenas que acontecem hoje, de cristãos sendo crucificados, de cabeça para baixo, jovens, bonitos, moças lindas, e a comunhão dos seus sofrimentos,
conformando-me com Ele na sua morte. 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2, versos 11 e 12. Diz assim a Escritura: fiel esta palavra. Se morrermos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira alguma pode negar-se a si mesmo. Se morrermos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Quando você chega em 2 Coríntios capítulo 1, o verso de número 7. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, esses versículos estão aqui na minha Bíblia. O verso 7 diz assim, 2 Coríntios 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Assim como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. 1 Pedro, capítulo 2, verso 20. 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 20. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Se você faz um roubo e vai para a cadeia, é natural. Se você mata alguém e vai para a cadeia, é natural. Se você faz uma coisa errada e vai para a cadeia, é natural. Mas agora, ir para a cadeia, só porque você tem o Senhor, só porque você é um cristão, é totalmente diferente. Aqui ele diz: pois que glória há se pecando, sois esbofeteados, por isso suportais com paciência. Se entretanto praticais o bem, nossos irmãos cristãos são como nós, praticam o bem, acolhem crianças, cuidam dos doentes, amam, fazem, praticam o bem. Quando se entretanto praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência. Isto é grato a Deus. 1 Pedro capítulo 3, o versículo 14. 1 Pedro 3, 14 diz: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Olhe no capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4. Olha o verso de número 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Olha o verso 16. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Se sofrer como cristão, se você sofrer por causa do nome dEle,
de você sofrer só porque você o tem, porque você o ama. Quantos de nossos irmãos estão hoje passando momentos assim, tão terríveis? Quando eu vejo aquelas cenas, pastor Gustavo, lá do Iraque, multidões estão deixando para trás tudo, deixa a casa, deixa tudo. E a perseguição está ali. Ou você nega Jesus, ou morre. Está acontecendo hoje. Enquanto eu estou falando aqui, são realidades que a gente pode dizer assim, está tão longe da gente. Mas está dentro do coração. Olha o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Ora, 1 Pedro 5, 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Hoje as pessoas não sabem o que é ser um cristão. Não sabem. Não sabe o que é ser um cristão. Mas quando nós começamos a ver, há uma expressão assim, por causa de Cristo. Vamos falar? Por causa de Cristo. Outra vez, por causa de Cristo. As pessoas estão falando um pouco diferente. Por minha causa. Ou seja, ao invés do cristianismo ser o cristianismo onde Jesus é o centro, é o homem que está no centro. É eu. O que eu vou ganhar? Qual vantagem eu vou ter? Mas quando nós nos voltamos para o evangelho simples da palavra do Senhor, e quando encontramos essa expressão, por causa de Cristo, o que vai acontecer por causa de Cristo? Em primeiro lugar, por causa dele você vai sofrer perseguições. Abra comigo em Mateus capítulo 5, versículo 11. Mateus capítulo 5, o verso de número 11, por causa dele. Eu quero tomar só essa expressão, por causa de Cristo. Ele diz, bem-aventurados sois quando por minha causa, vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Por minha causa. Bem-aventurados sois quando por minha causa. Porque você é meu seguidor. Porque você é um cristão por minha causa. Vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Capítulo 24, verso 9. Mateus 24, verso 9. Por causa do nome dele. Eu quero que você sempre anote essa expressão, por causa dele. Está escrito assim, então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Está na sua Bíblia ou só na minha? Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ah, mas pastor, nós vivemos aqui, o nosso país tem toda a liberdade, isto e aquilo. Mas daqui não está falando de determinados países.
sereis odiados. Quando eu vi aquelas cenas, aqueles irmãos que foram degolados e as cabeças deles, eles jogando futebol, tinha as traves. Por quê? Ele diz, por causa do meu nome. Por causa do meu nome. Por causa do nome dele. Ódio. Mateus 10, 22. Mateus 10, verso de número 22. Por causa do nome dele, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Se você for pregar para uma pessoa o evangelho dizendo, olha, se você for cristão, você vai ser odiado por todos. Mas muitos pregam assim, vem para Jesus, sua vida vai ser tão gostosinha. Tão isso, tão aquilo. Isso é um evangelho, onde Satanás encontrou uma maneira de fazer com que a igreja dele não viesse a ser aquilo que ele sonhou. Pessoas que vivem uma fé totalmente descomprometida com ele. Irmãos cruzeirenses que hoje estão lá no estádio, ao invés de estarem. E se fosse o Atlético? Entenda. Quando a palavra diz, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Querido, já era há muito tempo. Há muito tempo. Jesus já deveria ter vindo. Ele disse, será pregado o evangelho. Os irmãos em 2 anos pregaram o evangelho em toda a Ásia, toda a Ásia. Mateus capítulo 10, olha o verso 39. Estou falando só por causa, Jesus falando aqui, por causa de mim. Mateus 10, 39, diz assim, quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Quem acha a sua vida, perdê-la. Eu achei, eu vou viver minha vida gostosinha, eu não quero compromisso nenhum, esse negócio de ir para a igreja, e ser líder de célula, abrir minha casa, eu não quero, eu quero viver a minha vida. Sabe, as pessoas hoje, quando buscam qualquer igreja, ele quer saber isso, o que eu vou receber? O que ela tem para me oferecer? Qual o conforto que tem? Ah, não, eu gosto de igreja onde tem a poltrona, onde tem banco não serve. Fica o meu irmão assim, que tem muito CC perto de mim, aquilo me incomoda, e eu quero uma poltrona. Querida, a fé não é isso. É por causa disso. O que nós estamos vendo aqui é algo diferente. O Senhor diz, quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Mateus 19, verso 29. Mateus 19, Mateus 19, aliás, Mateus 19, verso 29. Jesus disse, todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campos,
por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Todo aquele que tiver deixado sua casa, não é a sua casa, é dele. Todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muito mais e herdará a vida eterna. Em Atos capítulo 9, o verso 16, vamos voltar lá para Atos. Atos capítulo 9, o verso de número 16. Eu já li esse verso, mas aqui, quando Ananias vai discipular Paulo, o Senhor diz para ele assim, para Paulo: eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ah, mas isso foi para Paulo, isso não é para mim. Mas a mesma mensagem que foi para Paulo, o mesmo que Ananias falou para Paulo, ele deve ter falado para todos, pastor Gustavo, que Ananias discipulava. Ele ensinava a cada um dos discípulos, a cada um que era salvo, que vinha, ele dizia: eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 4, o versículo 10. Por causa de Cristo. Tudo que eu estou mostrando aqui tem essa expressão: por causa de Cristo. A perda da reputação. Nós somos loucos por causa de Cristo. E vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. A reputação lá embaixo. Por causa de Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11. 2 Coríntios capítulo 4, verso 11. Por causa de Cristo, a morte. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Leia o capítulo 12, o versículo 10. 12, o versículo de número 10. Não é uma questão de masoquismo, isso é defeito. Ter prazer no sofrimento. Sofrimento dói, não é isso. Mas aqui, olha, Paulo diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, ou por causa de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Por amor de Cristo. Ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Tudo por causa de quê? Por amor a Cristo. Filipenses capítulo 1, o verso 29. Filipenses 1, 29. Muitas vezes nós achamos que tudo que recebemos é a graça apenas de crer no Senhor. Mas aqui Filipenses 1, 29 diz: porque vos foi concedida a graça de quê? De quê? Padecerdes por Cristo. E não somente de crer nele. Quem aqui recebeu a graça de crer nele? Levante a mão. Levante a mão quem tem a graça de crer nele. Agora, querido, quando você leva a sua fé, você que crê,
E quando você leva a sua fé às últimas consequências, você vai receber essa graça. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Ontem, eu chorava quando veio no coração trazer essa palavra aos irmãos. E quando olhava aquelas cenas na internet, eu falava, Senhor, é uma realidade tão distante da igreja brasileira. É uma realidade tão distante daquilo que é anunciado, pregado muitas vezes nas televisões. Um evangelho que não é evangelho. Um evangelho sem compromisso. Um evangelho só das vantagens, mais vantagens, mais vantagens, mais vantagens. E por isso vivemos hoje um cristianismo falso. Uma fé descompromissada. Uma fé que vai se transformando numa religião como qualquer uma outra. Mas essa paixão vai desaparecendo. Em Lucas capítulo 6, o verso 22. Lucas 6, o verso de número 22. Por que esses versículos são tão esquecidos? A palavra diz, Lucas 6, 22, são as palavras de Jesus. Ele diz, bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem, e rejeitar o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem. Vendo ontem um grupo de homens queimando alguns cristãos. Nesses dias, queimando. Tanto ódio. Bem-aventurados sois quando vos odiarem, quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Só porque você é crente. Mas não é esse crente escondido. É esse que se mostra. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. O verso de número 19. Se você acha, querido, que sua vida é apenas só aqui. Diz aqui a palavra, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. Trabalhar, comprar uma casa, ter um carro, casar, ter filhos. As pessoas te aplaudirem, falarem, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Nossa vida não se limita a essa vida. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vai para Gandaia, vai viver a vida. Vai ter 10 mulheres, vai ter 10 homens. Vai viver a vida. Não é isso.
Quando você vira a página, olha o verso 32. Paulo diz: se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isto? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Se nós acharmos que a nossa vida é apenas aqui, ele disse lá em Éfeso, lutei contra a fera, contra demônios, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Você vai ser igual um cavalo, um porco que morre, acabou. Não é assim. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Os músicos vão se preparando. Atos capítulo 4. Olha como a igreja, o início da igreja. Atos 4, de 1 a 4. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciar em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Só de homens, sem contar as mulheres e crianças. E os pregadores foram para onde? Para a cadeia. Olha o capítulo 7, o verso 52. Aqui Estevão está pregando, e ele diz assim, Atos 7, 52. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. E logo depois, Estevão vai ser apedrejado até a morte. Capítulo 13, Atos 13, o verso 50. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Capítulo 16, o verso de número 23. Paulo e Silas. E diz assim, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Sabemos o final dessa história do livramento do Senhor. Capítulo 12, verso 1 a 3. Isso está na minha Bíblia, está na sua também. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Vamos conhecer um pouquinho aqui Paulo, porque Paulo, antes ele era Saulo. E olha, no capítulo 9, Saulo não era Paulo ainda. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas, e vai descrevendo aqui. Paulo bufava, as narinas dele ficavam assim, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Recebeu essas cartas para perseguir. Mas no caminho ele teve um encontro. Atos 22, o versículo 4. Atos 22, versículo 4. Ele dá o seu testemunho, a sua defesa, e ele conta como era a vida dele. Olha o verso 4 do capítulo 22, ele diz: persegui esse caminho até a morte,
prendendo em cárceres homens e mulheres. Olha no capítulo 26, o versículo 10. 26, o versículo 10. Por isso que Paulo tinha uma angústia tão grande quando ele lembrava da história dele do passado. Ele diz aqui no verso 10, 26, 10, e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto. O que diz o resto aqui? Quando os matavam. Martírio. Fale comigo essa palavra. Martírio. Marte. Em Apocalipse, capítulo 6, o versículo 9. Vamos ficar em pé para lermos esses últimos versos. Os músicos tomem seus lugares. Levante com a sua Bíblia. Apocalipse 6, 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Capítulo 20, o verso 4. Apocalipse 24, verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Vi também as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus. O mais que eu queira apagar da minha memória, o que eu vi, eu não consigo. Quando eu vejo um jovem, e quando eu vi aquela cena, imagina um moço bonito, bonito, bonito. Talvez um universitário, veio para o Senhor. Mas ele foi degolado. Eles cortando a cabeça dele. E aquele moço não esboça nenhuma outra reação. Tal qual Estevão, quando estava sendo apedrejado, creio que estava vendo e contemplando o Senhor. Depois, quando o moço levanta a cabeça dele, como se fosse um troféu, o semblante continuava o mesmo, um semblante de paz. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Em Apocalipse capítulo 2, o versículo do número 10, o Senhor diz, é Jesus falando: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O capítulo 18, o verso 24. Apocalipse 18, 24. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra.
João 16, o verso 2. João 16, o versículo 2. Diz assim: eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Nós amamos os muçulmanos, amamos. Eles fazem aquilo achando que aquilo é que está agradando a Deus. É o que está escrito aqui, Jesus falando: eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Mateus 10, 28. Mateus 10, o verso de número 28. O Senhor diz assim: fala para o seu irmão e diga: meu irmão, isso é para mim. Diz assim: não, Jesus está falando, não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Mateus 16, verso 24 e 25. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, primeira condição, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, o quê? Achá-la-á. Eu podia falar de João Batista, de Pedro, mas quero deixar esse último aqui com os irmãos. Estevão. Eu disse que se Deus me desse um outro filho, o nome dele seria Estevão. Vamos falar? Estevão. Eu amo esse homem. Capítulo 7, Atos 7, 54. À medida que Estevão testemunhava, diz o verso 54, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse, 56, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Verso 60, então, ajoelhando-se, clamou em alta voz. Foi um brado, todos puderam ouvir. Clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, diz apenas assim, não diz que morreu, diz apenas adormeceu. E diz o texto, e Saulo consentia na sua morte. Filhos queridos,
A vida cristã sem compromisso é apenas uma religião. A nossa fé é inteira. Dê a mão, irmão, que está aí ao seu lado. Anda as mãos pelos corredores. Não tenha pressa nenhuma. Eu quero que nessa noite venha no seu coração, mais do que nunca, como você viveria, qual seria a sua fé, se você não estivesse aqui, se você estivesse lá no Paquistão, na Índia, no Iraque, na Síria. Oh, Jesus é tudo na nossa vida. Quando perguntamos por que Cristo morreu, Ele não morreu só para termos uma vida gostosinha. A palavra diz: para isso Cristo morreu, para ser Senhor, tanto dos vivos quanto dos mortos. E a palavra Senhor significa dono, amo, soberano, máxima autoridade, chefe. Levante a mão do seu irmão. Morte
Jesus, ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E Paulo imitava o Senhor, dando a sua vida. Querido, você que já o tem esse compromisso de dar a sua vida. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Coloque suas duas mãos abençoadas sobre seu peito. Querido, você, essa é a pessoa única aos olhos do Senhor. Se você está me ouvindo até agora e não levantou para ir embora, é porque você o ama, você o serve, você o quer. A vida é marcada pelos recomeços, e que esta noite seja uma noite de um recomeço maior na sua história. Feche os seus olhos, ore comigo dizendo: Senhor, nesta hora, mais uma vez, eu me entrego a Ti. Minha vida é Tua, e tudo que eu quero é fazer a Tua vontade. Perdoa-me, Senhor, o tempo que eu não vivi tão comprometido com o Senhor. Mas nesta noite, mais uma vez, eu me rendo ao Senhor e declaro: Tu és o meu Senhor, e eu quero viver segundo a Tua vontade. Eu oro agora, me identificando com os que estão aqui e que nos assistem, mas que ainda não se renderam ao Senhor. Eu oro como eles deveriam orar, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, estou perdido. Eu não mereço nem ser salvo, mas o Senhor me amou e deu a vida para me resgatar. Nesta hora, eu abro o meu coração e eu te convido: entra na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que um dia andei contigo, mas me desviei, agora eu volto na certeza do teu perdão. Permaneça com seus olhos fechados, porque eu quero fazer uma oração sozinho agora. Quero orar sozinho por você que orou comigo pela primeira vez, dizendo: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, eu me entrego a Ti. Quero orar por você que um dia andou nos caminhos dele e se desviou, mas que hoje volta aos caminhos dele. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Ele, eu quero orar por você. Para que eu ore, eu quero ver um sinal da sua parte, e o sinal é que você levante uma das suas mãos. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, ou você que se reconcilia com Ele, aí no seu lugar, onde você estiver, lá na galeria, aquele moço de blusa creme levantou a mão. Levante bem alta a sua mão. Quero ver a sua mão erguida, sem constrangimento algum, sem constrangimento algum. Você, aquela jovem, levante bem alta a sua mão. Eu quero ver a sua mão erguida. Lá na galeria, estou vendo tantas mãos erguidas. Pode abrir os olhos agora. Agora eu vou pedir algo. Olhe para mim. Todos vocês que levantaram as mãos, saiam dos seus lugares, venham até aqui à frente. Só essas pessoas que vão andar. Eu quero pedir que todo que é crente aqui esteja de pé. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Comece a testemunhar para a pessoa como está a sua vida com Deus. Como está a sua vida com Deus. Esta é a hora de Deus para corações. Quem é crente aqui, se você hoje está constrangido de falar com alguém de Jesus, quanto mais morrer por Ele, não vai acontecer.
deixe o seu lugar e venha. Você que andou com Ele e se desviou, é a hora da sua entrega, é o momento de você se render a Ele. Venha, seja um homem ou uma mulher, um jovem ou uma criança. Esse é o momento de Deus para você. Tudo será novo, tudo diferente. Só Ele. Vem, vem, vem. Lá na galeria, esse é o momento do céu. É a hora da reconciliação, do recomeço. Meus queridos pastores, venham impor as mãos sobre eles. Você que está chegando, você sabe que seu lugar não é aí, é aqui. Quem sabe até hoje você foi aquele cristão tão claudicante, um pé na igreja, um pé no mundo. Esta é a hora de você realmente se entregar a Ele. Igreja, estenda as mãos, toda a igreja. Senhor, na autoridade do nome de Jesus Cristo, estes corações se prostram diante do Senhor e quebro da vida deles o poder das trevas. Quebro da vida deles, ó Pai, todo o poder de Satanás e os ligo contigo agora. Esses que voltam se reconciliando com o Senhor, que possam viver a vida eterna. Aqueles que se entregam a Ti, que tudo seja tão diferente a partir de hoje, que possam viver como filhos amados e queridos do Senhor. Os abençoamos em Teu precioso nome. Amém. Podem ficar em pé. Chega aqui bem pertinho de mim. Pode chegar. No momento quando você disse: Jesus, entra na minha vida, Ele entrou para nunca mais sair. Ou você que se reconcilia com Ele, Ele te recebe como pródigo que voltou para a casa do Pai, para tudo ser novo na história de vocês.